lockdown vertical. Você já ouviu falar nesse termo e um vídeo aí, não sei se você já viu um vídeo que está viralizando de um jovem empresário chamado Thales Gomes, e ele defende essa história de lockdown vertical, que vem corroborar com o discurso do presidente, né, de ontem, falando sobre a gripezinha, né, dizendo que não tem problema nenhum as pessoas irem para as ruas, que na verdade essa pandemia não é nada tão grave assim. Um presidente que vem brincando com essa história e levando tudo muito na brincadeira mesmo, né? O presidente que veio no meio do furacão, né? No olho do furacão, ele veio aqui para os Estados Unidos se encontrar com o Trump numa reunião que, sinceramente, eu vi o mundo inteiro cancelando reuniões, não entendi a necessidade dessa reunião, reuniões que hoje podem ser feitas, inclusive, por videoconferência, né? Mas o presidente saiu do Brasil no olho do furacão, na hora que a pandemia já tinha se alastrado pela China, já pela Europa, já estava causando um estrago, e chegando aqui nos Estados Unidos também já estava aqui, né? E ele não só colocou a vida dele em risco vindo parar aqui nos Estados Unidos exatamente na hora do furacão, como ele trouxe consigo uma comitiva e voltou com 12 pessoas infectadas para o Brasil nessa mesma comitiva. O presidente e esse rapaz, o Thales, como várias outras pessoas eu acredito, estão defendendo que os jovens podem ir para a rua, que os jovens podem voltar a trabalhar, porque a economia do Brasil não vai dar conta, porque a violência do Brasil vai aumentar. É interessante a gente ver esse tipo de mentalidade com a qual eu definitivamente não concordo, e é exatamente por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, para dizer para você, primeiro, eu estou aqui nos Estados Unidos há meses, estou sentindo aqui de perto o que é essa pandemia, estou sentindo aqui o que é o isolamento, estou sentindo aqui o que é quando as pessoas não obedecem. Nova York está passando por uma situação extremamente difícil de um caos no sistema de saúde, porque não tem estrutura para a quantidade de pessoas que ficarem doentes. Esse jovem que está dizendo que os jovens podem sair para a rua, ele vai totalmente contra aquilo que um dos maiores infectologistas do mundo implorou para os jovens fazerem. O Dr. Anthony, numa entrevista com Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, você vai encontrar essa entrevista aí que é maravilhosa, e ele no final, ele implora que os jovens fiquem em casa. Por quê? Porque a hora agora é de todo mundo fazer um isolamento para conter o espalho desse vírus num número muito grande, do qual o sistema de saúde não tem condição de atender. O que acontece? O jovem, ele é sim resistente ao vírus. Ele pode não apresentar nenhum sintoma, mas ele é portador do vírus e ele pode transmitir o vírus para centenas, milhares de pessoas. Circulou um vídeo aí também de uma mulher lá na Coreia do Sul que diz que ela infectou mais de 1000 pessoas porque ela teve a irresponsabilidade de sair para a rua, de participar de cultos, de participar de eventos, e ela estava com o vírus. O que acontece é que esse mesmo jovem brasileiro que o Thales não comentou, é o jovem que, muito diferente da maioria dos jovens, inclusive aqui dos Estados Unidos, ele volta para casa porque ele ainda mora com os pais. E os pais desse jovem, com certeza, são pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, quando ele vai para a rua preocupado com a economia, preocupado em trabalhar, ele volta com um sério risco de contaminar os seus pais e as pessoas que ele ama. E o que é pior, ele coloca em risco ainda maior o sistema de saúde. Sabe por quê? Porque a questão não é simplesmente conter o vírus, né? Não deixar só infectar os idosos. Então os idosos podem ser infectados, não tem problema. O problema é que as pessoas que você ama, o seu pai, o seu avô, elas estão correndo risco. O problema é que, se essas pessoas forem mais infectadas em número, o sistema de saúde não vai dar conta, porque a chance delas não terem só uma gripezinha e desenvolverem sim uma pneumonia e problemas graves respiratórios que precisam de um respirador, os hospitais não têm condição para poder dar conta dessa quantidade de gente que vai chegar. Os necrotérios não existe quase necrotério no Brasil, e a grande maioria dos necrotérios no Brasil só existem para os ricos, né? Eles não vão ter condição de incinerar todos esses corpos.
Então, a hora é de entender que era a hora sim de isolamento lá desde trás, lá desde o início. Não era hora nem do presidente ter vindo aqui para os Estados Unidos e levado de volta para o Brasil 12 pessoas contaminadas. Uma total irresponsabilidade. Só isso já deveria colocar realmente esse governo em xeque. A irresponsabilidade desse governo, que ainda por cima trata de uma pandemia como se fosse uma gripezinha. E aí, Thales, eu concordo com você. Tá na hora, não dos jovens irem para a rua, mas tá na hora dos empresários, dos políticos fazerem a sua parte. Tá na hora, principalmente agora, dos políticos votarem com urgência as reformas tributária e política. Tá na hora deles abrirem mão dos seus auxílios ou bolsas, paletó, moradia. Por que eles têm ainda esses benefícios? Tá na hora de, ao invés de falar em 4 meses de sem salário para os trabalhadores, de falar pelo menos que os políticos vão falar, reduza em metade o seu salário nesses próximos meses, a metade. E a verba de gabinete? Já que as pessoas estão ficando em casa, né? Para que essa verba de gabinete? Para água, para papel, para balinha? Para quê? Eu não estou entendendo isso. As plenárias podem ser feitas por videoconferência. Os políticos podem ficar em casa e podem votar, e votar publicamente para todo mundo saber como é que eles estão votando. Está na hora de taxar as grandes fortunas e votar com urgência a taxação de impostos às grandes fortunas. Está na hora de ajudar os empresários e suspender a conta, o pagamento de contas de água, luz, telefone, internet. Está na hora de suspender as taxas de IPTU dos empresários, né? Tá na hora, então, dos governos municipal, estadual, federal fazerem a sua parte. Tá na hora dos grandes bancos que têm um lucro exorbitante, bilionário, colocarem à disposição esse lucro, esse dinheiro todo, né? E quem sabe até emprestar um dinheiro, não estou nem falando em dar, emprestar um dinheiro para os empresários, para que eles tenham 6 meses, 1 ano de carência e um juros bem baixo, para que eles possam retomar daqui 1 mês, quiçá, as suas atividades, para que eles possam garantir que nesse período de isolamento que é necessário para a sociedade, que os seus funcionários recebam dignamente e integralmente os seus salários. É hora da gente não sair de casa, mas pensar fora da caixa, né? Pensar e agir fora da caixa, encontrar outras maneiras de trabalhar em casa. As empresas que podem e que são sérias estão colocando seus funcionários em home office. As empresas que podem estão colocando os funcionários e pagando férias para que elas fiquem em casa. Estão dando férias coletivas. Não é hora, Thales, de ninguém que é responsável pedir os jovens para irem para a rua e pedirem para os microempresários abrirem as portas. As pessoas podem, nesse momento, sim, e eu sei que você tem um negócio aí de salão de beleza delivery, né? Talvez seja isso que você esteja preocupado com o seu negócio, mas não está na hora das pessoas fazerem unha de ir no cabeleireiro. Está na hora, sim, da gente ajudar essas pessoas que são autônomas, que são os cabeleireiros, que são as manicures, que são as massagistas, né? Quem sabe, com um projeto aí, que dê a essas pessoas um salário mínimo pelos próximos 6 meses, para todas as pessoas que são autônomas. O Brasil tem condição de fazer isso. Basta fazer uma reforma política e tributária urgente, necessária, e basta também chamar os empresários grandes para ajudarem nesse momento. Ontem, ainda por cima, eu fui dormir com a novidade de uma medida provisória do governo, né, contra a lei da transparência. A lei da transparência que foi um ganho para a sociedade, porque a gente quer informação, a gente quer transparência. E esse governo ainda está usando esse momento da pandemia para poder negar as informações e, ainda o que é pior, o governo ainda joga a população contra a mídia, que é tão necessária, porque se a gente está tendo acesso às informações que são precisas, de qualidade, é porque a mídia, e eu aqui não estou falando nem de A, nem de B, nem de C,
É porque a mídia, os profissionais, os jornalistas, assim como os profissionais de saúde, todos os profissionais estão merecendo mais respeito nesse país. Para de ficar divulgando vídeo, metendo pau na mídia, dizendo que a mídia é que é o problema do Brasil e que o governo e o presidente são vítimas dessa mídia. Chega, gente, tá na hora da gente fazer a nossa parte.